Olá meus amigos cabeças de gasolina, é um prazer estar aqui com o primeiro episódio do Pit Stop Podcast, um programa sobre o pináculo do automobilismo e ocasionalmente sobre outras categorias como Fórmula 2, WSC, WRC e outras. A temporada de Fórmula 1 de 2021 acabou e todos nós sabemos que nós presenciamos história esse ano. O duelo entre Max Verstappen e Sir Lewis Hamilton chegou ao seu fim, pelo menos por enquanto, com o holandês levando a melhor. Hoje eu vou lembrar tudo que levou ao Max Verstappen esse primeiro título e todas as polêmicas que aconteceram durante a temporada, então vem aqui comigo. Primeira corrida da temporada foi em Bahrein, GP de Bahrein, em março, onde logo na primeira corrida a comunidade já começou a discutir sobre a FIA. No fim da corrida, para se defender, Hamilton saiu da pista algumas vezes e isso nos fez pensar sobre os limites da pista até o final da temporada. Lewis venceu a corrida com Verstappen em segundo e os dois ficaram 40 segundos na frente de Valtteri Bottas. Lando Norris conquistou o impressionante quarto lugar, mostrando o poder da sua McLaren e Checo chegou em quinto depois de largar do pit lane após o Red Bull dar problema na volta de apresentação. Isso mostrou muito bem logo da primeira corrida da temporada, que a temporada ia ser longa e ia dar muita briga entre os dois. Na segunda corrida do ano, nós já tivemos caos. O GP de Emília-Romanha, em Imola, foi agitado desde a primeira volta. A pista estava encharcada pela chuva italiana e o carro 44 de Lewis Hamilton estava na pole position. Pérez estava em segundo, sua melhor classificação na carreira no grid, e Max em terceiro lugar. Na largada, o holandês conseguiu tracionar melhor seu Red Bull e colocou seu carro de lado britânico quando chegaram na chicane Tamborello. Ali, eles tiveram o primeiro contato do ano de muitos. Hamilton passou por cima das zebras e perdeu um pouco da sua lataria, e Verstappen conseguiu sair na frente. A pista estava muito molhada. Latifi colidiu com Mazepin e saiu da corrida, causando um safety car. Mick Schumacher rodou no safety car sozinho enquanto estava tentando esquentar seus pneus, ainda se acostumando com o poder e a downforce de um carro de Fórmula 1. Eles abandonaram logo na quarta volta da corrida e a corrida ficou meio monótona por algumas voltas, até que na volta 31, algo que não acontecia há muito tempo aconteceu e Lewis julgou mal o ponto da frenagem e foi direto na curva. Ele passou direto e chegou a encostar na mureta, mas deu ré no carro, voltou para a pista e enquanto isso acontecia, indo para a chicane Tamborello também, na primeira curva da corrida da pista, George Russell tentou pegar o lugar da Mercedes adiantado e com isso bateu no Valtteri Bottas, o segundo carro da Mercedes, e isso causou um safety car. Lewis estava por trás do pelotão, mas conseguiu trocar seus pneus e conquistou um impressionante segundo lugar, assim ficando apenas um ponto na frente de Verstappen no final da corrida. Lando Norris na McLaren conseguiu chegar em terceiro lugar, conquistando seu primeiro pódio da temporada, mostrando que o garoto tinha talento. Era sua terceira temporada no Fórmula 1, mas nunca tinha feito nada muito impressionante ainda. E nessa temporada ele estava vindo forte, mostrando que com um carro decente ele consegue brigar por pódios e vitórias, e o Leclerc conseguiu chegar em quarto na sua Ferrari. O campeonato ficou a um ponto de diferença, indo para a terceira corrida no Algarve. A terceira corrida em Algarve, em Portugal, não foi muito emocionante. Bottas colocou sua Mercedes na pole position com seu companheiro de equipe Lewis Hamilton em segundo lugar. A corrida acabou com um clássico Hammer-Bottas, mas a corrida me marcou pessoalmente porque foi a minha estreia no bolão que eu participo e logo na minha primeira corrida eu gabaritei com um dobro, então isso já me deixou no páreo mesmo perdendo 2 corridas. O campeonato ficou 69 para Lewis Hamilton e 61 para Max Verstappen, alguns pontos de vantagem para o britânico, mas nada que o holandês não conseguisse resolver rapidamente. A próxima corrida foi o GP da Espanha, que é conhecido por ser um pouquinho tedioso como de costume. A corrida também acabou em um Hammer-Bottas, como normalmente acabam as corridas hoje em dia, mas o ponto alto dessa corrida foi a estratégia perfeita que a Mercedes colocou em prática, parando Hamilton cedo para conseguir, enquanto o Verstappen não parou, para conseguir matar os pneus do Verstappen e ultrapassar ele no final da corrida, conseguindo assim a vitória. O campeonato
ficou a favor do Hamilton novamente, porque ele já estava na liderança e ampliou mais ainda a sua liderança, ficando agora 14 pontos na frente. Na quinta rodada do campeonato, a Fórmula 1 estava de volta nas ruas de Mônaco. O piloto de casa, Charles Leclerc, colocou sua Ferrari na pole position com uma manobra à la Schumacher. Depois de conseguir a pole, ele bateu na saída da chicane da piscina para causar uma red flag e ninguém mais conseguiu melhorar a sua volta, o que fudeu bastante a quali de muita gente. Hamilton largou em sétimo por conta disso e Carlos Sainz estava numa volta muito boa, Verstappen estava numa volta muito boa e ele acabou ferrando a volta de bastante gente fazendo isso, inclusive a vida dele mesmo, porque a caixa de câmbio quebrou fazendo isso. Então ele nem largou. O Leclerc tem muito azar em Mônaco, ele nunca acabou uma corrida em Mônaco, mesmo sendo de lá. Esse garoto não é nosso sorte. Mas enfim, na corrida em si foi meio travada porque Mônaco é uma pista de difícil ultrapassagem. Lewis largou em sétimo, como eu disse. Não mudaram muitas posições. Verstappen venceu a corrida porque ele largou em primeiro, já que o Leclerc não saiu. O Bottas estava em segundo, mas não adiantou nada, porque foi nessa corrida que a porca da sua roda traseira ficou presa e eles só conseguiram tirar 2 dias depois, quando levaram o carro para a fábrica da Mercedes. Carlos Sainz acabou em P2 e Lando Norris acabou em P3 a corrida, com um pódio muito jovem. Foi o pódio mais jovem da história da Fórmula 1. Max Verstappen, Carlos Sainz e Lando Norris. Nessa corrida foi a primeira mudança da liderança de campeonato. Verstappen assumiu a ponta, já que Hamilton ficou para trás, acabando a corrida em sétimo lugar. E isso fez com que Verstappen ficasse 4 pontos na frente, com 105 pontos no total. Outra pista que estava de volta depois da pandemia era Baku. As ruas no Azerbaijão nos proporcionaram mais uma corrida caótica. No circuito de rua, novamente o Monegasque tinha colocado seu cavalo na pole, aquele cavalo que é aquela Ferrari que não anda reto de jeito nenhum. Não me pergunta como que ele conseguiu aquilo, porque esse carro não vai rápido nas retas. E, enfim, com a dupla dos problemas em P2 e P3, essa duplinha aí vai dar muita briga durante a temporada ainda. Tudo está por vir ainda. Calma. Muitos carros abandonaram essa corrida. Os pneus da Pirelli deram problemas por conta da reta enorme que leva a curva 1. Ela tem mais de 1 km, vindo lá depois da curva do Castelo até a curva de 90 graus, que é a curva 1. E um desses abandonos foi na volta 49 de 51 voltas, que foi Max Verstappen. Isso gerou uma red flag. Lewis estava na pole na relargada, mas ele cometeu um grande erro. O carro da Mercedes tem um botão que é ativado no volante, que você ativa durante o safety car e a volta de formação para esquentar os freios. O britânico simplesmente esqueceu de desativar esse botão e na primeira curva, na relargada, ele passou direto, ele trancou os freios e o carro só foi reto. Foi ao mesmo tempo muito vergonhoso de um heptacampeão mundial cometer esse erro tão bobo que custou ele a vitória e possivelmente o campeonato. Então, e com certeza o campeonato. E também foi engraçado de ver. Não mentir, não, foi engraçado. Mas o pódio foi lindo porque o Pérez ganhou a corrida por conta disso. Vettel chegou em segundo depois de uma ressaca de pódio muito grande e Gasly em P3. E o campeonato não mudou por conta disso, já que os dois principais abandonaram a corrida. A próxima corrida foi na França e o GP em Paul Ricard não foi muito interessante. O resultado foi Verstappen em primeiro com uma volta mais rápida, Hamilton em segundo e Pérez em terceiro. E a única peculiaridade foi que a Red Bull devolveu a estratégia perfeita da Mercedes na Espanha e eles replicaram ela aqui na França. De novo parando o Verstappen cedo e Pérez segurando o Hamilton um pouquinho para que o Verstappen conseguisse passar e vencer a corrida. E uma coisa também legal dessa corrida foi que todos os carros completaram e isso não acontecia há muitos anos já. O campeonato ficou 10 pontos de vantagem para o Verstappen, e
E é isso, o GP da França normalmente é bem sem graça e volta Magnicus, é isso. Depois do GP francês, tivemos uma rodada dupla na Áustria. A Fórmula 1 adora correr no circuito austríaco, naquele lugar lindo, em volta da floresta de Spielberg, na Red Bull Ring, na casa da Red Bull, no quintal deles, e as duas corridas foram pérolas. Com poucas ultrapassagens e lances interessantes, não foi muito legal de assistir. Muita gente acha que foi a primeira rodada, uma das corridas mais sem graça da temporada. Apenas um que teve, que foi Pérez, que empurrou o Norris assim um pouco para a brita e eles brigaram um pouco de posição, o Norris reclamou no rádio. Mas enfim, a primeira ficou Verstappen, Hamilton, Bottas, e a segunda ficou Verstappen, Bottas e Norris. O campeonato depois dessas duas corridas 1ficou 182 pontos para Verstappen e 150 para Hamilton. O holandês agora tinha aberto uma vantagem de 32 pontos na cara do heptacampeão mundial. Agora, na 10ª corrida da temporada, foi o GP da Grã-Bretanha, casa do Hamilton, e aconteceu a primeira Sprint Race. A Sprint Race foi um formato que testaram esse ano de qualificação, onde a quali normal é na sexta, e essa quali, que sempre teve, define o grid para a Sprint Race, que vai ser no sábado, e essa Sprint Race, que tem 1/3 da distância da corrida normal, decide o grid de largada para a corrida principal no domingo. Teve a primeira corrida sprint nesse fim de semana, na Inglaterra. Lewis Hamilton marcou pole na quali normal, mas o Max conseguiu retomá-la na sprint. Na corrida principal, aconteceu um dos momentos mais controversos do ano inteiro. Os dois dividiram a posição por metade da primeira volta. Chegando em Copse, Courneuve, os rivais colidiram e Max foi jogado na parede com a batida de 51G, que os fãs ficaram malucos. Hamilton ficou com danos na asa dianteira, mas trocou ela na red flag, que causou porque tinha que consertar a barreira, e o Leclerc manteve a pole. Ele manteve a liderança. Ele aproveitou do Hamilton e do Verstappen terem batido e passou ali no meio, ficou com a liderança. E ele manteve ela na maior parte da corrida. Só que sua Ferrari estava dando problema no motor e ele estava perdendo potência. Então Hamilton conseguiu passá-lo de novo em Copse, na mesma curva. E eu quero dar aqui meus créditos pro Leclerc, porque foi muito impressionante dele conseguir ter segurado a Ferrari em primeiro com um problema no motor. A comunidade pegou fogo durante essa semana. Obviamente, os dois principais os dois principais participantes do título que mais tinham chance de ganhar tinham se batido e um deles tinha claramente ganhado uma vantagem absurda. Na minha opinião, aquela batida foi culpa do Hamilton. Ele estava no meio da pista, sendo que você faz uma curva, tipo, você entra nela aberto, fecha quando você está entrando e sai aberto de novo. Ele fez a curva no meio da pista, ele não ia conseguir fazer aquela curva e bateu no Verstappen. Foi culpa do Hamilton, na minha opinião, mas enfim. Ele diminuiu ali a sua distância para o Verstappen, ficou 185 a 177 depois dessa corrida. E é isso, essa corrida. Muito ruim de assistir, de verdade, porque na época eu estava torcendo bastante pro Verstappen ainda. A próxima corrida foi 2 semanas depois, na Hungria. Estava chovendo bastante e a prova foi muito inesperada. E com certeza a mais bagunçada da temporada. Lewis estava na pole com Bottas em segundo e Max em terceiro. Bottas largou bem mal e caiu para quinto. E julgou mal o ponto de frenagem da primeira curva e fez um efeito dominó que acabou com os planos da Red Bull. Ele acertou Lando Norris, que acertou Checo, e enquanto isso acontecia, o Bottas estava acertando o Max, que fez ali um boliche. O Bottas fez um strike ali. O Pérez teve que abandonar, o Bottas teve que abandonar, mas o Max ainda estava tranquilo entre aspas, porque metade do carro estava faltando, a barra de bord inteira tinha saído. Enquanto isso tudo acontecia, Lance Stroll acertou Leclerc, que acertou meu garoto Danny Ric,
ele ficou prejudicado. E com toda essa carnificina, obviamente, teve uma red flag. Mas com essa red flag, algo estranho aconteceu. Durante ela, a corrida estava parada e a pista secou porque chegou o sol. E na volta de apresentação, todos os pilotos pararam para trocar os pneus dos boxes, menos o Hamilton. Então, ele fez um dos momentos mais bizarros da história do automobilismo e largou sozinho no grid. Só tinha ele. Todos os outros corredores largaram dos boxes. Esteban Ocon saiu na melhor nessa. Ninguém sabia quem ele é, mentira. Quem gosta sabe, assim. Mas enfim, um random estava liderando a prova depois do Hamilton parar. Depois da primeira volta de corrida, ele parou para trocar para os pneus de pista seca. E por conta disso, Esteban Ocon estava liderando com Alonso em segundo. As Williams estavam numa posição muito alta e Vettel também, para surpresa de todos. Isso jogou Lewis para o fim do grid, ele ter parado. E Max estava no meio do pelotão mais ou menos, ele estava ali em 11º. Só que sem metade do carro. Lewis mostrou do que é capaz, de verdade. Ele escalou o pelotão inteiro e teve uma batalha incrível com Alonso, que durou umas 3 ou 4 voltas. E ele estava defendendo numa Alpine muito mais lenta. E o resultado da corrida foi Ocon em primeiro, Hamilton em segundo e Carlos Sainz da Ferrari em terceiro. Originalmente Sebastian Vettel tinha conquistado o segundo lugar, mas o carro dele tinha menos litros de gasolina no fim da prova, então ele foi desqualificado. Mas conseguiu completar a prova impressionantemente, chegando em nono. E essa corrida foram os primeiros pontos de George Russell e Nicolas Latifi na Williams, com um 7º e 8º de Latifi e Russell. E o Latifi ficou na frente do Russell nessa corrida. Os meus parabéns para ele. É o GOAT da temporada. Brincadeira. Depois da Hungria, teve as férias de verão da Fórmula 1. Então, depois de 3 semanas, todos estavam muito ansiosos para o GP da Bélgica. Todo mundo ama Spa. É a melhor. Todo mundo acha. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas acham que é a melhor coisa da temporada. É sempre muito legal a corrida na Bélgica. Mas a corrida foi uma merda. Porque não teve corrida. Todo mundo sabe que na Bélgica chove 25 horas por dia, 367 dias por ano. E no fim de semana a corrida foi igual. Tava chovendo pra cacete na qualificatória e Lando Norris bateu no Q3. Na saída da Rouge ele rodou e teve uma red flag. Logo depois do Seb, o gênio, mandar a cal e falar pra dar red flag. Ele falou, a gente devia dar red flag porque tá muito chuva. Aí logo depois o engenheiro falou, não, red flag, sabe, o bateram na Rouge. Aí ele, que caralhos eu falei? Que caralhos eu falei? Enfim, teve a red flag, depois o Max pegou a pole, Hamilton em terceiro, mas o George Russell fez uma volta que colocou ele em P2 em uma Williams. Aquilo impressionou todo mundo, mas realisticamente a gente sabia que ele não ia ficar no pódio. Só que choveu tanto, mais tanto do dia da corrida, que depois de 3 horas de espera, eles deram 3 voltas atrás do safety car e deram metade dos pontos. A corrida foi muito engraçada assim de você esperar, tipo, o tempo todo esperando, porque o que os pilotos estavam fazendo foi legal. O Sainz jogou xadrez com o Leclerc, os Marshalls estavam jogando cricket com meia na brita, o Daniel Ricciardo tava ouvindo música, tipo, no alto-falante, alto pra cacete, o Vettel tava jogando bola com o Mick. Foi uma resenha, foi massa de assistir, tipo, os pilotos se entretendo durante a red flag. E o Russell pegou um pódio por conta disso. Então, realisticamente foi legal, mas ao mesmo tempo foi uma merda. O campeonato depois da corrida ficou 202,5 pontos para o Hamilton e 199,5 pontos para o Verstappen. A próxima corrida foi na Holanda e eu só posso dizer uma coisa. O Super Max venceu a corrida em casa, dando uma volta em todo mundo, menos no segundo lugar, que foi Hamilton. A corrida foi bem, mais ou menos, de verdade. Só que foi legal de ver o Max vencendo em casa e também dando uma volta no campo inteiro, em todo mundo. Ele deu uma volta em todo mundo.
E também o Pérez fez uma corrida de recuperação porque tinha trocado o motor e ele fez uma falha também. Então ele foi de último até sexto lugar. Ele fez uma corrida decente. Enfim, essa foi a Holanda e Super Max pra cima deles. A próxima corrida foi na Itália, no quintal da Ferrari, lá em Monza, o templo da velocidade. Eu que já era Ricardete, me assumi mais ainda. No segundo fim de semana de Sprint Race, mais porrada aconteceu. E aqui o Bottas começou a loja de motor reserva dele, na qual o finlandês marcou pole com Hamilton e Verstappen em P2 e P3. Na sprint, o Lewis caiu para quinto e o DR subiu para terceiro lugar. Meu australiano lindo, maravilhoso. Bottas se manteve em primeiro e Max conseguiu o segundo lugar. Não adianta muito Bottas ter ficado em primeiro porque, por conta do Cine ter trocado o seu motor inteiro, ele foi mandado para o fundo do grid. Durante a corrida, Honey Badger, o nosso australiano maravilhoso, sorrisão, assumiu a liderança logo na primeira chicane, na variante retilho, e isso se manteve assim por um tempo. Mas na volta 26, depois do jogo de pitstops, Lewis saiu dos boxes e depois de um pitstop atrasado da Red Bull, um pitstop anterior ao do Lewis da Red Bull, mas que deu problema nos boxes, eles saíram juntinhos, chegando em retilho, e eles bateram, porque eles chegaram lado a lado, eles bateram por conta daquela merda daquela zebra salsicha que ejeta carros, que é um perigo. E o Verstappen ficou literalmente em cima do Hamilton, sério, eles montaram um em cima do outro assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida e foi muito estranho de se ver. Mas enfim, isso obviamente rendeu muitos memes e muitas discussões, tipo aquele do The Red Bull rake is so high that you can't fit a whole Merc underneath. E também um monte de montagem do Hamilton com a marca de pneu na testa, assim, foi engraçado. Mas isso deu muita discussão para a comunidade. De qualquer forma, isso não importa, porque o Danny Rick ganhou com a McLaren e o Lando Norris em segundo. McLaren fazendo uma dobradinha no quintal da Ferrari. E eu, como ferrarista, me senti meio humilhado, por mais que eu seja muito fã do Danny Rick. Eu até fiz um chui, inclusive, eu botei Coca-Cola no meu tênis e bebi. Que nem ele faz, sempre que ele faz com champanhe, essa parte da corrida. E eu deixo aqui minhas considerações pro Bottas, inclusive, que ele foi de último P3. E também eu vou dizer que eu acho que esse acidente foi culpa do Verstappen. Mas enfim. Próxima corrida. A próxima corrida foi na Terra-mãe, lá na Rússia, em Sochi. E o Verstappen trocou de motor e largou no fundo do grid, assim como o Valtteri. E a qualificatória foi bem diferente do comum. Tava chovendo, deixou todo mundo pasmo, viu? Lando colocou sua McLaren em primeiro. E colocou a primeira pole do Landinho. Sainz ficou em segundo com sua Ferrari. E o George Russell, na Williams, colocou uma volta espetacular para terceiro lugar. De novo, impressionando a gente. Famoso Mr. Saturday. E Lewis firmou o quarto lugar para largar do lado do seu futuro companheiro de equipe na Mercedes. Na largada, Lando disputou a posição firmemente com o Carlos, enquanto o jovem Alonso mandou uma puta balotragem com a Fê na curva 1. E o jovem britânico segurou a liderança muito bem a corrida inteira. Até começar a chover muito forte, nas últimas 5 voltas da corrida. Ele arriscou, no calor do momento eu entendo ele. Ele arriscou, ele falou, vou conseguir ficar a corrida, completar a prova nos duros que eu estou usando. Ele não conseguiu completar a prova nos duros que ele estava usando. E aí ele rodou. E aí eventualmente ele parou, trocou para os intermediários, mas ele acabou acabando a corrida em sétimo. Verstappen se deu bem nessa, ele parou cedo, logo quando começou a chover. E no jogo de pitstops ele conseguiu chegar na segunda posição e o Hamilton em primeiro. E isso aconteceu. O campeonato ficou 246,5 pontos para Lewis Hamilton e 244,5 para Verstappen. Hamilton assumindo a liderança do campeonato de pilotos.
A 16ª etapa do campeonato foi em Istambul. A corrida foi bem tranquila. Valtteri Bottas cravou a pole, Lewis largou em 11º porque trocou seu CE e o Max largou em segundo. Hamilton teve uma batalha muito bonita de se assistir com o Checo e a Red Bull estava usando uma pintura branca maravilhosa, porque teoricamente ia ser o GP do Japão, mas foi cancelado por conta de Covid. Deixou meio puto porque eles fizeram uma Olimpíada de uma semana, mas não pode botar uns carros pra correr em volta de uma prova muito grande no fim de semana. Mas pô, é o que acontece. E aí, como a Honda vai sair da Fórmula 1 agora, eles fizeram essa pintura para homenagear eles. Era branca, era maravilhosa. E uma curiosidade dessa corrida é que o Ocon usou só um set de pneus a corrida inteira. Isso não acontecia há mais de 20 anos. Acabou Bottas, Verstappen, Pérez e Verstappen roubou a liderança do campeonato de novo, ficando 262,5 contra 256,5 do britânico. A próxima corrida foi dos Estados Unidos e a corrida foi que nem o GP francês. Corrida de estratégia e a Red Bull só ganhando. Uma coisa que teve que foi meio peculiar foi que o sistema de água do carro do Pérez estava quebrado e essa corrida demonstrou como que é desgastante uma corrida de Fórmula 1 para um piloto. Porque sem água ele ficou desidratado a corrida inteira e ele chegou morto. A corrida foi bem mais ou menos, teve uma malandragem ali do Alonso também, brigando com o Giovinazzi e com o Kimi. Mas foi legal que muitos pilotos usaram um casco especial e também o Shaquille O'Neal apareceu no pódio e ele humilhou todo mundo, porque tipo, o Hamilton no pódio é mais baixo que o Shaq. Acabou o Verstappen, Hamilton e Pérez e o campeonato ficou 287 a 275 com o Verstappen aí na frente por alguns pontinhos. A próxima corrida foi no México e nesse fim de semana eu era 100% Checo Pérez. E ele ficou em P3. Enfim, travessuras à parte. A Mercedes tinha trancado as duas primeiras posições e do grid na qualificatória mas não adiantou muita coisa, porque logo na largada o Verstappen deu um dive bomb lindo para pegar a liderança na curva 1 e que foi maravilhoso de se assistir. Ficou Verstappen, Hamilton e Pérez, o Gasly acabou em um forte P4 e não teve muita coisa nessa corrida não, teve uma batida na primeira volta, na primeira curva, envolvendo o Ocon, o Tsunoda e o Lando Norris, que tinha largado do fundo porque trocou o motor. Mas o campeonato ficou 312 a 293, Verstappen na ponta, e é isso. O México foi meio sem graça, tirando a parte do 100% Checo Pérez. Depois do México, a Fórmula 1 voltou para nossa terrinha. O templo do automobilismo brasileiro estava em uso novamente e eu estava lá para presenciar aquela corrida histórica de toda a história da Fórmula 1 e de Interlagos. O patrão deu aula e eu acho que vai ter um podcast inteiro só sobre esse fim de semana. Teve Sprint Race, então a quali foi na sexta e o Lewis fez uma volta espetacular para pegar a pole e a arquibancada que eu tava ficou maluca. Todo mundo começou a pular, todo mundo começou a cantar e foi lindo. Mas acabou que ele teve que largar em último na sprint, porque sua asa móvel era ilegal e ela estava abrindo mais do que podia. O limite de 85mm e ele estava abrindo 87. Sei que isso parece bobo, 2mm ele tomou uma suspensão assim. Infelizmente a Fórmula 1 é bem rígida com algumas regras, só algumas, e ele tomou essa multa e foi jogado para o fim do grid. Mas enfim, na sprint ali ele estava possuído. O britânico foi de último para quinto lugar em 24 voltas. E de verdade, foi lindo ver ele passando todo mundo ali na minha frente. Enfim, eu falo isso pra você. Em 24 voltas ele passou 15 carros e surpreendeu todo mundo. No domingo ele ia largar em 10º porque tinha trocado uma parte do seu motor. Largou bem, conseguiu 5 posições na primeira volta, sim, padrão,
e rapidamente ele já estava encostando os líderes. Na sua primeira tentativa de passar o jovem holandês no meio da reta oposta, na minha frente, e inclusive meus amigos me xingaram muito porque eu sou muito ruim em filmar as coisas pelo visto, o Max empurrou ele para fora da pista, ali na descida do lago, mas isso não adiantou muita coisa não, porque algumas voltas depois ele conseguiu a ultrapassagem na minha frente de novo, e dessa vez eu consegui filmar, e ele venceu a corrida. Foi um clássico Hamilton versus Bottas, mas eu tive a experiência mais especial da minha vida e essa corrida me marcou muito, tanto por assistir, tanto também por ter visto essa corrida tão incrível, foi lindo de se assistir de verdade. O campeonato ficou 332,5 a 319,5 para o Verstappen, na frente ainda por alguns 13 pontos, e a próxima corrida ia ser em um lugar que a gente nunca tinha jogado antes. A próxima corrida foi no Autódromo de Losail, no Catar, no Oriente Médio, e essa pista normalmente é utilizada para corrida de MotoGP. Nunca tinha sido usada na Fórmula 1 antes, e é novo para monoposto, que são carros só com um lugar e roda aberta. Então foi uma pista diferente, foi uma corrida diferente. Eu não consegui assistir a corrida em si porque acabou de ser no mesmo fim de semana do Enem, então só fiquei com os destaques no YouTube mesmo, mas a qualificatória eu assisti e o Alonso estava voando. O Alonso estava voando nessa corrida. Enfim, o Alonso mandou bem demais o fim de semana inteiro e conseguiu um pódio depois de 7 anos. Hamilton largou na pole e venceu a corrida com o Verstappen em segundo. Muitos carros tiveram seus pneus furados por conta das zebras agressivas feitas para MotoGP mesmo, porque a MotoGP é feita para punir. As pistas para MotoGP são feitas para punir os pilotos caso eles saiam da pista, e eu acho que a Fórmula 1 tinha que ser assim também. Enfim, o campeonato ele ficou bem próximo depois dessa corrida. Ficou 351 a 343, ficou ali só 8 pontos a favor do Verstappen, e a próxima corrida ia ser controversa pra cacete. O circuito que também foi usado pela primeira vez na Fórmula 1 foi o circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. Esse Street Circuit, entre aspas, foi construído em menos de um ano, e eu tenho que dar o crédito que o lugar é maravilhoso de lindo. Fizeram um show de drone assim, que fez o layout da pista no céu, tem roda gigante, tem LED pra tudo que é lado, tem luz, é lindo. Mas a pista é horrível. A pista em si é muito ruim, tem 2 oportunidades de ultrapassagem em uma pista com 27 curvas, sendo que 9 delas são em zonas de DRS. Enfim, nessa corrida, os pilotos na briga voltam a colidir. Essa prova foi muito feia de se assistir, e por parte dos pilotos e da FIA, o Verstappen foi imaturo, o Hamilton foi imaturo, foi feio. Eu não quero me aprofundar nela, me perdoa de verdade. Acabou em um clássico Hamilton, Verstappen, Bottas, e Lewis levou a volta mais rápida, e o Bottas roubou um pódio do Ocon na reta final, assim, tipo, faltando um décimo assim, de diferença entre os dois. Isso foi legal. E essa corrida foi muito importante para o campeonato, porque com esse resultado, os dois pilotos iam chegar empatados na última corrida do campeonato. Ambos com 369,5 pontos indo para Abu Dhabi, numa corrida estilo Winner Takes All. Então é isso, o campeonato estava empatado, a corrida ia ser decidida em um Winner Takes All, com quem chegasse na frente levava o título. E isso só aconteceu uma vez na história da Fórmula 1, em 1974, que foi Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi em Watkins Glen. O Fittipaldi acabou levando a melhor, ele venceu para trazer o título para o nosso Brasil, e isso ia se repetir pela primeira vez em Yas Marina em 2021. A pista de Yas Marina é conhecida por ser travada, então esse ano ela recebeu algumas alterações. O grampo do setor 1 foi removido e virou um grampo bem mais longo assim, ele é mais fluido. No setor 2 tiraram uma chicane também para fazer uma curva bem estilo Fórmula E, bem abaloada, por assim dizer. E no setor 3 todas as curvas 90 graus foram levemente arredondadas para ficar mais fluido o circuito. Isso cortou a volta em mais de 20 segundos.
Max Verstappen gravou a pole position, com Lewis Hamilton em segundo e o Lando em terceiro. A McLaren ficou muito fora de forma depois da Rússia, virou realmente uma maquilata, e então a Ferrari já tinha praticamente garantido o P3 nos construtores, e isso me deixou muito feliz. Enfim, Hamilton tinha tomado a liderança já antes da curva 1, impressionantemente sem toques. Isso até a curva 6, onde Max arriscou um dive bomb que empurrou Hamilton para fora da pista. Curva 6 é uma chicane, então Hamilton cortou ela por isso e continuou por isso mesmo. Na minha opinião isso foi errado, mas eu não sou nenhum Marco Massi para decidir o que fazer nessas ocasiões. Lewis abriu uma liderança bem grande, a corrida estava até que bem monótona, mas ele tinha parado e o Pérez não, e isso fez com que Pérez e Hamilton tivessem uma briga maravilhosa de se assistir. Pérez estava com pneus macios de 25 voltas e conseguiu segurar o Hamilton assim e fazer com que seu companheiro de equipe da Red Bull encostasse neles e ainda deu um DRS de graça. Só colocar um parênteses aqui, essa disputa de verdade me deixou orgulhoso de ser fã desse esporte. Isso mostrou que quando feito direito é um esporte maravilhoso de se ver, e essas brigas assim não são tão raras, mas ela foi demonstrada de um jeito excepcional. E essa briga foi corrida de verdade. Foi lindo de ver de verdade. Tá, enfim. O Max encostou, mas ele não tinha pneus nem ritmo para ultrapassar. Então, tudo parecia que Hamilton tinha ganhado o campeonato. Estava 14 segundos na frente, o Verstappen não tinha pneu para encostar. Se parasse, ele tinha que tirar tipo 30 segundos em 10 voltas, o que parecia impossível. Então, teoricamente, o Hamilton ia ganhar o campeonato e fazer o seu 8 e quebrar o recorde de Schumacher. Mas, na volta 50, Latifi, grande Latifi na Williams, em uma disputa com Mick Schumacher, estampou o muro e abandonou a prova. Isso acarretou um safety car. Faltando uma volta, o safety car voltou aos boxes e Max estava com um pneu macio novinho, enquanto Lewis com duros de mais de 30 voltas. Na relargada, o holandês conseguiu ultrapassar o britânico no grampo reformado e manter a liderança até o fim da volta, assim vencendo o campeonato. Houve algumas polêmicas em relação ao safety car, mas na minha opinião, os dois pilotos mereciam o campeonato e eu não quero me aprofundar nessa polêmica agora. E os dois pilotos mereciam muito campeonato, de verdade. Hamilton merecia a corrida de Abu Dhabi, com certeza, mas o campeonato eu ia ficar satisfeito com qualquer resultado. Então eu queria dar umas considerações finais aqui. Eu aproveitei muito a temporada, desde o começo dela. Assim que vi a primeira corrida eu soube que ia ser uma temporada incrível, e assim foi. Teve polêmicas, brigas boas, corridas caóticas e roda-roda. Muitos acham que foi a melhor temporada de todos os tempos. Eu acho que teve melhores sim, mas não tira nem um pouco o mérito de 2021. Foi um ano maravilhoso, mas uma coisa me deixou chateado. Fã da F1 é chato demais. Puta que pariu! Sério, vai em qualquer página de Fórmula 1, no Instagram, no Twitter ou no Reddit, em qualquer buraco. Só tem gente tóxica e irritante, achando que FIA favoreceu um lado ou outro, e esse povo é muito chato. A gente devia só aproveitar a história que vivemos em vez de reclamar. Eu tô citando aqui um conhecido meu agora. Ele disse assim: fã da Red Bull e a Red Bull dizem que a FIA beneficia a Mercedes. Fã da Mercedes e a Mercedes dizem que a FIA beneficia a Red Bull. O que se tira disso é que a FIA é uma bosta igual pra todo mundo e o Massi tem que sair. Igual a gente de futebol, não tem roubo ou teoria da conspiração, é só incompetência mesmo. E eu concordo muito, eu acho que mais pessoas deviam ouvir essa pessoa, porque ela é muito inteligente e isso tá completamente certo. Enfim, eu queria agradecer você que ouviu esse podcast, isso é um projeto que eu tô bolando, que vai ser muito legal, e que se tiver apoio eu vou sim continuar. Então, obrigado por ter ouvido o primeiro Pit Stop Podcast, até a próxima e nunca perca a velocidade.